Vamos mergulhar juntos num capítulo de um texto antigo que conta uma história bem dramática. De um lado, uma esperança gigantesca e do outro, uma advertência muito severa. É uma narrativa de luz e sombra, e está tudo ali concentrado no capítulo 9 de Isaías. O capítulo 9 de Isaías é um ponto de virada, e que virada! Para a gente sentir o impacto, tem que lembrar que o capítulo anterior termina num clima de angústia total, sabe? Um povo que rejeitou a palavra e ficou na escuridão. E aí, de repente, o cenário muda completamente para uma promessa brilhante de luz. É uma das transições mais chocantes de toda a profecia. Então, a primeira parte do capítulo foca exatamente nisso. Como essa profecia de esperança ilumina justamente as terras mais sofridas, mais arrasadas. A esperança não aparece no palácio, não. Ela surge nos lugares mais improváveis que se possa imaginar. E olha que específico. A profecia menciona as regiões de Zebulão e Naftali. Naquela época, a temida invasão assíria estava prestes a acontecer. E essas tribos do norte, elas seriam as primeiras a cair, as mais vulneráveis. Mas o texto diz o contrário. Diz que justamente elas, as primeiras a sofrer, seriam as primeiras a receber honra. É na Galileia das Nações, uma área até meio desprezada, que a luz ia brilhar primeiro. Tá, mas o que é essa tal grande luz? A interpretação do texto aponta para a manifestação gloriosa de Cristo, que vem para dissipar toda a escuridão. E isso tem um cumprimento duplo. Um inicial, lá no ministério de Jesus aqui na Terra, mas a realização plena, completa, dessa profecia aponta para um evento futuro, o seu retorno para estabelecer de vez um reino de paz. Agora, vamos ver o que acontece por causa dessa grande luz. O texto descreve uma vitória cheia de alegria e o fim de todos os conflitos. Não é só uma luz que ilumina, é uma luz que transforma absolutamente tudo. A alegria descrita aqui é muito palpável. É comparada à alegria de uma colheita farta, ou aquela euforia de dividir os tesouros depois de uma guerra. O texto fala que o jugo da carga vai ser quebrado, e isso é comparado à vitória de Gideão sobre os midianitas, o famoso Dia de Midian. O ponto central aqui é que essa libertação vem por intervenção divina, direta, e não pela força dos homens. E a profecia vai além. Ela não fala só do fim de uma guerra, mas do fim da guerra. Pensa nisso. As botas dos soldados, as roupas militares, tudo isso virando lenha para a fogueira. É um simbolismo muito forte que aponta para um desarmamento total e para a paz definitiva que aconteceria durante o reinado milenar profetizado. Certo, mas quem é a figura central por trás de tudo isso? Bom, o texto nos apresenta essa figura de uma criança que também é rei. O nascimento dele é a base, o fundamento de toda essa esperança. A linguagem aqui é de uma precisão cirúrgica. Um menino nos nasceu fala da humanidade dele, da encarnação. Mas um filho se nos deu dá ênfase à sua divindade, à sua condição de filho eterno. As duas naturezas, a humana e a divina, são apresentadas ali, lado a lado. E aí, vem 5 títulos majestosos. Ele é maravilhoso porque sua pessoa e o que ele faz vão muito além da nossa capacidade de entender. É conselheiro porque tem sabedoria divina, é o Deus forte, o próprio Jeová em carne e osso. Pai da eternidade, a origem da nova era que está por vir. E claro, o príncipe da paz, aquele que finalmente vai estabelecer a harmonia definitiva. E é exatamente aqui que a nossa análise dá um giro de 180 graus. Depois dessa visão tão gloriosa, o tom muda, e muda muito. O foco volta para a nação de Israel daquela época para falar do orgulho e da falta de arrependimento deles. Esse slide resume perfeitamente a atitude da nação. Diante do julgamento de Deus, que é simbolizado pela queda dos tijolos e das árvores, a resposta não foi de humildade, foi de pura arrogância. Eles basicamente disseram: "Ah, caiu? Pois a gente vai reconstruir com materiais ainda melhores, com pedras lavradas e cedros." Em vez de se arrepender, eles batiam no peito, se achando autossuficientes. E então, pela primeira vez, a gente ouve esse refrão sombrio. Ele serve para mostrar que os avisos de Deus não surtiram efeito. O arrependimento não veio. Apesar de tudo, a nação não se voltou para ele. E por isso, a mão do julgamento continuava ali, estendida. As consequências desse orgulho são simplesmente devastadoras. A liderança entra em colapso. Tanto a cabeça, que são os anciãos corruptos, quanto a cauda, os falsos profetas. A maldade se espalha como um incêndio fora de controle, o que leva à anarquia e à guerra civil. Chega ao ponto de tribos irmãs como Manassés e Efraim se destruírem mutuamente.
E lá vem o refrão de novo. Mesmo com o caos social, com a guerra interna explodindo, o coração do povo não mudou. A mão estendida de Deus que podia oferecer misericórdia continua sendo um sinal de julgamento, porque eles se recusavam a enxergar. Pela terceira e última vez, a frase ecoa e marca o clímax da profecia de juízo. O peso e a finalidade disso são inegáveis. A chance de se arrepender passou, e agora o julgamento era inevitável. Então, como é que a gente conecta essas duas partes tão diferentes? A promessa maravilhosa e o aviso terrível não se contradizem. Na verdade, eles carregam uma mensagem única sobre esperança e também sobre responsabilidade. O ponto crucial é esse, olha só. O capítulo ensina que o caminho para a bênção, para aquela paz universal, não pode ser separado da aceitação do Messias profetizado. Ou seja, o futuro de paz prometido tem uma condição. E para fechar, a única saída daquela ruína toda, causada pelo orgulho e pelo pecado que a gente viu na segunda metade, é através do governo do Filho de Deus. A verdadeira justiça, a paz que dura, só se estabelece sob o domínio dele. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir, uma pergunta que vai muito além desse texto antigo. Como é que uma sociedade consegue equilibrar a esperança de um futuro glorioso com a necessidade tão urgente de ser responsável no presente? É uma questão que continua tão relevante hoje quanto era há milhares de anos.